Bom, este quinto bloco, eu vou tentar organizar aqui as duas principais figuras que eu destaco de um movimento no campo da medicina, são médicos, que em 1971, dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles constituem um grupo de discussão sobre saúde pública e dá uma consistência ao Instituto de Medicina da Saúde, que atua dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O Ézio Albuquerque Cordeiro, ele vai estar dentro desse grupo, né? Eu destaco uma figura que futuramente vai estar em contato com o Ézio, porque o Ézio vai ser indicado para o INASP, que era o setor previdenciário naquele período da década de 70 e 80 dentro do regime militar. Recordando que eu disse que esse movimento, ele é um movimento emergente das ideias da chamada esquerda, mas esse embate de esquerda e direita não estava acentuado ali. Então você tem os militantes do Partido Comunista que estavam na clandestinidade, você tinha teses dentro desse partido que estava na clandestinidade, você teve grupos que foram para a luta armada, você pode citar Carlos Marighella, né? E você teve outros que foram para o MDB porque acreditavam na luta dentro do parlamento. E você tinha outros grupos de cunho também marxista, comunista, que entendiam que tinham que participar dentro do Estado, principalmente na organização dos movimentos sociais. E o Ézio, ele vai fazer parte disso. Quer dizer, nós temos que entender a leitura do momento, né? O pensar dele, e depois com a junção com o Eleutério, a coisa vai ficar mais clara na discussão daquilo que vai ser futuramente o Sistema Único de Saúde. Mas essa discussão que acontece no período da ditadura militar, nós temos que entender que nesse período 50% da população era atendida. Nós temos que entender que os grandes centros ainda tinham uma saúde debilitada, pública, mas aqueles que tinham carteira assinada ainda se utilizavam desse sistema. E os estados que não tinham os seus grandes centros, que os seus municípios eram distantes, eles enfrentavam todo tipo de qualquer problema na saúde pública. Aí onde as instituições filantrópicas, por exemplo, a Casa de Misericórdia, ela foi um instrumento importante. Aqui na cidade de Itapecerica da Serra, teve uma Casa Santa de Misericórdia, né? Para vocês verem que a saúde de fato era algo restrito a uma parcela da população, principalmente aqueles que tinham mais recursos. E essas instituições filantrópicas, elas atendiam a população que estava mais próxima dos grandes centros, porque aquelas que estão distantes dos grandes centros, tinha ali, vamos dizer, os curandeiros, né? Você vê, é o tempo das parteiras. Então, a saúde pública, ela foi ao longo do tempo. Como o Sistema Único de Saúde também vai ser trabalhado em 2 décadas. O Ézio de Albuquerque Cordeiro vai ser uma das figuras importantes. E aí eu vou ter que buscar alguns textos para entender o pensamento filosófico dele. Tem uma revista Saúde Coletiva de 2004 que ela resgata textos da época
em que o grupo do Ézio e outros mais, né, discutiam saúde pública lá no Rio de Janeiro. Então era um movimento embrionário dentro da universidade. Esse documento aqui, ó, tem o nome do Ézio, tá vendo? É uma cópia de uma revista, tá? E aqui já inicia com uma frase de um filósofo chamado Hegel, pô. Hegel. Quem vai ser Hegel? Hegel é um filósofo alemão, ele é ali de 1770, morre em 1831. Karl Marx vai se identificar até um certo momento com ele, mas depois rompe, né? Rompe o pensamento, porque o Hegel morre em 1831. Mas o Marx, ele estuda muito o Hegel. Ele rompe, mas ele aprecia. E o Hegel diz o seguinte, o teórico está contido na prática. A vontade já traz o teórico nela. Então, quer dizer, o Ézio Cordeiro, ele abre o seu texto com os movimentos de resistência. Então, é daqui que a gente vai analisando quem são as figuras que compõem o grupo do Instituto de Medicina da Saúde, que faz parte do movimento embrionário que futuramente, quer dizer, quase 2 décadas depois, na Constituição de 1988, vai ser chamado de Sistema Único de Saúde. Ele é proveniente de pensadores que estavam atrelados a um pensamento de resistência, um movimento social e ligado ao Partido Comunista como uma tendência. Nós tínhamos um momento de um entrave ali ideológico, tinha um embate com o regime militar, tanto aqui quanto na América Latina, e a luta da coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética. É isso que eu vou abordar.